Bom dia a todos. Tem bastante gente entrando aqui. Muito legal, gente, ter vocês em mais um webinar do Ibracon. E é uma satisfação hoje a gente falar sobre esse tema tão importante, né? Que a gente vai falar sobre. É um tema bastante importante, principalmente na atualidade, né? Nesse dia a dia corrido que a gente vive e a gente vai ter de obra, né? Para não tomar o tempo desse webinar com esse assunto tão relevante, eu tenho alguns recadinhos institucionais aqui do Ibracon, né? Primeiramente, o Ibracon ele lançou uma pesquisa, né, voltada a profissionais a início de carreira das firmas de auditoria. A primeira edição foi em 2021, trouxe insights muito importantes para as do comitê e também para atualizar Oi, Ana. Ana, aqui no chat. Oi, Tá falhando a tua voz, eu acho. oi. sua internet está instável, Aninha. Vê É. se de repente tirar o seu Então vídeo tá. ajuda a gente aqui. O TI já está aqui. O TI já está aqui. Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Ainda é. Vocês me... Continua falando para ver se está instável ainda. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, melhorou. Sim, então ok. O TI já está aqui me auxiliando. Mas então, para não perder tempo, peço desculpas aí pela instabilidade, mas eu estava falando da pesquisa do jovem, né? Então, eu vou pedir aqui para que coloquem no chat o link da pesquisa para que todos participem. É uma edição muito importante, a gente quer saber a opinião de vocês. Também avisar que esse mês a gente celebra o Dia do Orgulho de Ser Auditor, então fiquem atentos aí aos canais de comunicação do Ibracon para acompanhar todas as ações da campanha e saber também como vocês podem participar. E por último, a gente vai realizar no dia 18 de outubro, das 14 às 18 horas, o Fórum Ibracon Jovem. Vai ser no Teatro FECAP, aqui em São Paulo. Vai ser um evento híbrido com transmissão online, né? E terá vagas presenciais limitadas. Também aí no chat vocês vão encontrar o link para vocês fazerem a inscrição, tá? Então, sem mais delongas aqui, que o assunto é muito relevante, eu vou passar a palavra para a Viviane Canguçu, que é nossa diretora de desenvolvimento profissional da 6ª Seção Regional do Ibracon. Viviane, muito obrigada. Quero agradecer você por estar aqui e ser, né, a moderadora do nosso webinar, e estendo também o agradecimento à Luciane e à Elisa, que você vai apresentar na sequência. Então, pessoal, bom dia ainda. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu acho que é um tema tão relevante. Abrir o mês de setembro aí com esse olhar, né? Em que nós, auditores e contadores, né, de grandes corporações aí, a gente passa o dia a dia olhando muito para a parte técnica, olhando para os compromissos, datas de entregas, né? Então, ter este olhar, este cuidado, né, com a saúde, né, para estarmos bem e darmos continuidade às nossas atividades, né? Então, aqui eu estou representando o Ibracon, né, pela 6ª Regional. E o Ibracon, né, tem cada vez mais, né, com as bandeiras de apoio, né, às empresas de pequeno e médio porte, às grandes empresas, ter a atenção, né, a todas as situações que estão na atualidade, né, e o foco principal aí, né, tratar a auditoria independente, né, como um braço, né, das instituições, no compliance, na integridade, na transparência, né, na responsabilidade. E essa credibilidade que a gente tem construído ao longo dos mais de 50 anos aí que o Ibracon tem, né, trabalhando pela categoria, né,
e a gente traz esse tema justamente, né, no mês de setembro, para que as pessoas possam dar essa paradinha, né, e ver como a gente está se cuidando para estar cada vez mais forte, né, no nosso dia a dia. Então, agradeço a Elisa, né, por ter aceitado aí o convite, né? A Elisa é uma das sócias, né, da área de finanças, né, de uma das grandes empresas de auditoria aí, com uma carreira brilhante, né? A Luciane Pessegoginski, acho que falei certo, né? Especialista em gestão de pessoas aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, né? E a ideia é trocar o olhar, né? E tocar vocês ali para a gente ter esse pensamento, né? E estar atento nas ações aí do Ibracon neste mês de setembro, que é o mês do orgulho de ser auditor, o mês do contador também. Então, Luciane, fique à vontade aí de iniciar essa conversa conosco, né? Talvez um pouquinho puxão de orelha ali também, mas é importante a gente falar sobre as nossas dores, né? Para nos fortalecermos. Obrigada aí. Muito bem, todos me ouvindo, funcionando bem aí? Cláudio? Vive? Me ouvindo bem? Bem, tá bem bom, Perfeito, Luciane. bem bom. Muito Obrigada. bem, muito bem. Então, bom dia a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Ibracon, né? E especialmente a Vivi, né, Viviane, pelo convite para estar aqui hoje com vocês, compartilhando, falando de um tema tão importante que nós teríamos aí horas, né, para poder falar sobre isso, mas nós vamos buscar, tanto eu e a Elisa aqui, no nosso desafio desse tempo, poder trazer um presente para vocês, já que nós estamos falando de um mês de comemoração, né, de poder trazer um presente para vocês, que é instrumentalizar, é ampliar a consciência, é trazer informações, é poder, né, falar do assunto e trazer isso para a prática, para o dia a dia de cada um de vocês aqui, tá bem? Então, eu sou psicóloga, minha formação é em psicologia, eu sempre atuei na área de recursos humanos, né? Trabalhei em grandes organizações, passei pela área de serviços, de varejo. Nos últimos 8 anos aí da minha trajetória, eu atuo num formato de consultoria, então eu tenho uma consultoria de recursos humanos, e dentro dos pilares que eu trabalho lá, um dos que eu trabalho fortemente acaba sendo aí a questão de carreira, de olhar para a carreira dos profissionais, e quando a gente fala de carreira, a gente não tem como deixar de falar da vida das pessoas, né? Onde o trabalho é uma parte da nossa vida. E hoje falar aqui sobre bem-estar e autocuidado é falar da nossa vida, é falar da nossa carreira, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês em relação à apresentação que eu elaborei para nos dar um norte do nosso bate-papo. Quando alguém que possa me avisar aí no momento que estiver compartilhando. Luciane, não está aparecendo. Ah, agora sim. Agora foi. Ele estava carregando aí, né? Agora sim, tudo certo? Tudo certo. Tudo certinho. Muito bem. Então, pessoal, a ideia aqui é poder falar sobre bem-estar e saúde mental no trabalho, né? Essa é a nossa encomenda, é a entrega aí. E aí, isso é um guarda-chuva super amplo, né? Então, para trazer insumos e aplicabilidade, acho que isso que é o mais bacana nesse espaço de tempo que a gente tem aqui hoje, eu vou trazer as informações para vocês utilizando o viés da psicologia positiva, né? E como é que ela pode contribuir aí com os profissionais da área, né? Em especial da área de auditoria, tá? Lu, eu só vou pedir, Oi. por gentileza, para você colocar no modo apresentação, por favor. Tá? Que aí, Tá aparecendo a tela. é. Eu estava no modo apresentação.
Apresentação de slides, assim. Clica aí. Vamos ver, de repente Não, é um outro. delay. Ali onde tu tá. Ao ali na lado do apresentação. percentual ali. Sim, foi onde eu coloquei. Tá com Não, duas telas? Não, uma só. Não, mas clica ali de novo. Não Ela, nesse aí, no outro. Tá aparecendo para vocês quando vocês pensam no trabalho ou tá aparecendo a inicial do Ibracon? Quando vocês pensam no trabalho. Tá, não tá aparecendo tela cheia? Não Não, tá está. aparecendo como a edição. Estranho, porque para mim tá... Vocês querem compartilhar, então, e eu vou falando? Eu Não. compartilho aqui, que eu tô com ela aberta. Porque para mim ela tá aparecendo normal aqui, gente. Deixa eu tentar uma outra possibilidade aqui. Deixa eu tentar... PDF? Espera aí um pouquinho. Tá, é que eu tenho o PDF, né? Deixa eu ver se eu Se mudo. não conseguir, não tem problema, tá, Luciene? É só para... Porque aí daria mais visibilidade aqui, mas não tem problema, tá? Vamos ter uma nova, né? Às vezes o liga, repente desliga, é um tempo de entra e carregamento. sai. Aqui. Carregou? Isso, tá perto. Ainda não. Ainda não, mas não tem problema, Luciene. Vamos... Dá para ver, tá tranquilo. É só para a gente deixar maior a tela, mas não tem problema, não. Tá. Então, assim, como é que eu gostaria de começar, né? Que vocês pudessem trazer aí, podem colocar ali no chat, né? No bate-papo. Quando vocês pensam num dia de trabalho, num dia estressante, qual é a primeira palavra que vem à mente de vocês? Né? Então, não somente da área, mas como um todo, todos nós já tivemos aí um dia de pressão, que a gente tinha que fechar um relatório, né? Ou daqui a pouco atender uma auditoria, entregar alguma coisa aí sim de última hora ao mesmo tempo, lidando com cliente, com chefe, com prazo apertado, né? E aí, nesses dias estressantes, qual é a primeira palavra que vem à mente de vocês? Se puderem compartilhar ali no bate-papo. Prazo. Respira, prazo. Respira. Que mais? Sabedoria para lidar com as demandas. Que vai dar certo, ó. Vai dar certo. O Sérgio falando que vai dar certo. Isso aí, Sérgio. Resiliência. Gestão do tempo. Como é que eu administro? O que é urgente e importante? Respira, mas não pira, que no final vai dar certo. Modo de sobrevivência ligado. Jesus. Tranquilidade. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Muito bem, gente. Então, assim, nós tivemos aqui, né, algumas palavras aí, né, tivemos aqui algumas não tão positivas, né, algumas aí impulsionadoras, mas o que a gente vê normalmente num dia estressante, né, que a gente pensa, não vou dar conta, o que é isso, que estresse, que ansiedade, ai meu Deus, que desespero, né? Então, o que nós temos? Nós temos aí, com isso, emoções que vêm em função de diversos desafios, né? Como uma sobrecarga aí cognitiva, que a gente não sabe o que a gente pensa primeiro, o que a gente dá conta primeiro. Aí eu tenho que entregar um resultado, o prazo é curto, o cliente é exigente, o gestor pede, antecipa, daqui a pouco muda de ideia. Um equilíbrio, né? Como é que a gente consegue conciliar a vida pessoal com vida profissional, né? A família com as metas corporativas, com o ambiente organizacional. Tem uma questão aí que a gente tem que estar sempre atentando de compliance, de auditorias, de regras, de adequação, um volume crescente de dados e responsabilidades, né? E aí é ESG, e é risco, e aí é IA,
e né, esse mundo todo digital, eu tenho uma extrema estimulação, uma superestimulação. O celular é um convite o tempo inteiro para a gente sair do foco, né, e perder produtividade. A gente tem uma superestimulação de todos os lados, de todas as formas o tempo inteiro, né? Então, num dia estressante, a gente tem aí desafios constantes para serem administrados. E aí, em particular, no trabalho de vocês, nós temos uma combinação aí bem significativa entre a pressão de tudo isso com uma precisão, porque o trabalho que vocês fazem envolve uma precisão muito grande em relação aos dados, às informações e à entrega que vocês fazem. E aí, com isso, o que nós temos? Nós temos impactos, né, gente? Como eu costumo dizer, não existe almoço de graça, né? A gente tudo tem um preço aí do que a gente faz, do que a gente acaba aí conduzindo no dia a dia. E o que a gente vê de uma forma geral, né? A gente vê a questão da depressão, a angústia, a ansiedade, né? O caos está instaurado, existe um esgotamento emocional e, num limite extremo, que a gente vê um adoecimento por causa do burnout, né? Que a gente tanto ouve falar nos últimos tempos, tá? E aí, dentro disso, nunca se falou tanto em saúde mental, né? Então, a gente tem, inclusive, movimentos, né? O mercado se fala de saúde mental, a gente está aqui falando de saúde mental, né? Mas também nós temos, nunca se falou tanto, mas também nunca se adoeceu tanto como tem se adoecido ultimamente. Se a gente for fazer, inclusive, se nós fizermos, inclusive, uma retrospectiva, pensando aí em 50 anos atrás, como é que estava o mundo, o mercado, as relações de trabalho e como é que está hoje, a gente vê um adoecimento maior, né? A gente vê aí que hoje nós temos, a depressão é 10 vezes mais comum do que era 50 anos atrás, né? A gente tem uma série de questões acontecendo, uma evolução, né? A gente tem, muitas coisas mudaram de lá para cá, nós temos muitas facilidades, né, ao alcance das nossas mãos, mas esses estímulos, eles aumentaram a nossa sensação de bem-estar e de qualidade de vida ou fizeram que a gente ficasse mais ansioso, né, mais preocupado e, consequentemente, mais deprimido? Então, dados da Organização Mundial da Saúde nos trazem de que a ansiedade e a depressão, que aumentou tanto, tem um impacto gigante na economia mundial aí de $1 trilhão, né, em perda de produtividade. Com certeza, consequentemente, áreas que têm, né, prazos mais rígidos, cobrança por precisão e longas jornadas são áreas onde as pessoas ficam mais vulneráveis. E aí já é minha pergunta aqui para vocês, né? Alguém vive isso no dia a dia aí, né? De prazos rígidos, cobrança, né? E de ter que enfrentar longas jornadas. Então, isso a gente tem hoje em dia nas profissões como um todo, mas em algumas, e aí eu ressalto aqui novamente a questão dos auditores, mais ainda, né? E o burnout sendo reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma síndrome ocupacional, que acaba acontecendo aí num sinal de alerta máximo, onde o funcionário, o colaborador, o trabalhador, né, acaba não estando mais adequado para trabalhar. E aí, principal ponto, né, gente? Que isso serve tanto para nós quanto para o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Que a gente possa reconhecer os sinais de alerta em nós mesmos, nós como lideranças reconhecermos no nosso time e inclusive como colegas,
perceber se o nosso colega não está legal, né? Se tem algum sinal de alerta, para que isso possa ser encaminhado, tratado, direcionado. E quais são os principais? Um cansaço extremo, uma fadiga, uma irritabilidade, e, inevitavelmente, isso vai ter uma consequência numa queda de performance, né? Não tem como a gente tratar isso de forma isolada. No momento que a gente não está bem, isso impacta na nossa entrega e no nosso resultado, tá? E como um tempero a mais, né, dentro desse cenário, desses desafios aí que eu trouxe anteriormente, a gente ainda tem os desafios que são trabalhar com diferentes gerações aí dentro do mesmo ambiente de trabalho, né? Esse aqui... Oi? Não está trocando as tuas lâminas. Ah, meu santo. Vamos ver. Isso. Agora sim. A 1, 2. Aqui foi o que eu estava comentando. Os desafios, estava trancada nos desafios. Ah, estava aqui? Tá. Estava aqui. Então, aqui nós temos os impactos que eu comentei com vocês. E aqui, que nunca se falou tanto de saúde mental, né? E os dados da Organização Mundial da Saúde dando uma fotografia do nosso momento, ok? Aqui, então, nós temos os desafios por geração. Então, aqui eu trago, né, uma nomenclatura muito utilizada no mercado para a gente poder entender aí como é que estão as gerações posicionadas, o que cada uma valoriza, né? Mas, independente, gente, das gerações serem diferentes, o que eu quero ressaltar aqui para vocês é que cada uma das gerações aqui precisa encontrar estratégias de autocuidado. Então, também, enquanto em organizações e as lideranças, eu tenho que poder entender que cada geração precisa ter formas diferentes de ser cuidada e de ter autocuidado. Então, aqui o meu convite, já que nós sabemos que temos aqui gerações diferentes que estão presentes e que desenvolvem o seu trabalho com gerações diferentes também, que o que serve para um em termos de autocuidado pode ser que não sirva para o outro, né? Então, as lentes são diferentes, que priorizam coisas diferentes e que, no somatório, a gente tem muito a ganhar com essa troca, tá? E aí, pessoal, a gente começa a entrar aqui mais especificamente na ciência do bem-estar, da psicologia positiva, tá? Então, a ciência do bem-estar, ela pode ser aprendida. Isso que é o mais bacana, é o mais interessante. E a psicologia do bem-estar, ela prevê que a gente tenha um bom ambiente e que isso pode ser estimulado, né? Isso pode ser treinado, pode ser capacitado. E aí ela traz que a questão do florescimento se baseia aqui nesses 5 pilares: de emoção positiva, engajamento, sentido, realização e relacionamentos positivos. Então, assim, o que difere, Luciane, né, em relação à psicologia positiva e à psicologia como um todo? Porque a psicologia positiva, ela traz um viés diferente da psicologia tradicional, que tem um viés muito em cima da fraqueza, né? Muito em cima da oportunidade. A psicologia positiva, o embasamento dela não é simplesmente, eu penso positivo. Não, ela foca no florescimento humano, que o bem-estar pode ser desenvolvido e trabalhar em cima das fortalezas, em cima das forças. Vocês receberam um link lá na inscrição do evento, onde vocês puderam fazer um teste sobre as forças de caráter, que segura aí que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre eles, sobre essas forças, tá? Mas, só para vocês entenderem, então, que a psicologia positiva traz esse viés de olhar para as forças que cada um tem e poder utilizá-las ao máximo.
Então, necessariamente, para que eu amplie o meu bem-estar e a minha sensação de florescimento, eu tenho que passar por esses 5 pilares, eu tenho que ter aí condições de me conhecer melhor. Então, a questão de ampliar o autoconhecimento é uma das premissas, e por isso que eu pedi para vocês preencherem lá o teste para terem acesso aí a essas informações, porque isso faz toda a diferença tanto para o que a gente vai fazer aqui, quanto para o dia a dia de vocês, tá? Então, aqui, o Seligman, né, que é o autor aí deste livro, inclusive, né, do Florescer, que é o embasamento aí da psicologia positiva, traz que nós temos o PERMA, que são as emoções positivas, o engajamento, o estado de flow, os relacionamentos, propósitos e as realizações. Aqui, para o nosso trabalho de hoje, eu vou focar no flow, mas isso não quer dizer que as outras aqui não sejam importantes, tá, pessoal? São muito importantes. Mas aqui, para fins de já sair colocando a mão na massa, eu vou concentrar aí no flow. Fazendo uma pequena explanação de o que significa cada uma delas, então. Então, as emoções positivas são as emoções aí que nos trazem um sentimento de vida agradável, então cultivar alegria, gratidão, esperança, né? Prazer, êxtase. Então, o que é que traz esses sentimentos para vocês? Então, é procurar identificar quais são as emoções positivas que cada um de vocês tem e cultiva, tá? O próximo, que é o engajamento, que é o estado de flow, é o que a gente diz assim, que existe um envolvimento, eu vou entrar mais no detalhe daqui a pouco, onde o tempo parece voar. Os relacionamentos, então, que a gente não faz nada sozinho, então as conexões de qualidade nos protegem contra o estresse, nós somos criaturas de grupos, nós não somos pessoas que nascemos aqui para estar atuando individualmente, e poucos prazeres vêm de uma questão individual, né? Normalmente estão ligadas a relacionamento. O propósito ou sentido, né? Que é de perceber sentido em algo ou servir a algo maior do que eu. Então, perceber sentido no trabalho e o impacto que isso gera. E, por fim, né, mas não menos importante, as realizações. Que nós possamos celebrar as conquistas, as vitórias, e o que cada um persegue, vai atrás por conta própria, mas não é só chegar lá, é quando chegar, entender que aquilo é importante e entender que aquilo fez a diferença, comemorar. São marcos importantes. E aí, já como introdução no conceito de flow, muitas pessoas, por exemplo, entram em flow ao resolver problemas complexos. Mas vamos lá falar do conceito de flow, então. Então, aqui traz a definição, né, de que uma pessoa entra em flow quando ela está muito envolvida numa atividade, né? Então, ela perde a noção de tempo, de fome, de fadiga, tanto física quanto mental, do ambiente, do que está acontecendo, e existe uma entrega excepcional em relação ao que está acontecendo, né? Então, tem um estar numa outra esfera, tanto que a pessoa, quando está acontecendo o flow, ela muitas vezes não se dá por conta. Então, é um exercício que acontece com a gente, da gente se dar por conta quando a gente entra em flow depois, né? Então, eu convido vocês a pensarem, a fazerem uma reflexão aí de quais são esses momentos na vida de vocês. Em que momentos vocês são convidados, em que atividades vocês são convidados a perder essa noção de tempo, né? Onde vocês são absorvidos de uma forma tão intensa que vocês não sentem o tempo passar, que vocês não sabem o que está acontecendo no entorno, né? Onde vocês estão literalmente abduzidos para aquela atividade, para aquele momento,
tá? E aí a gente acaba comparando muito fortemente, porque as crianças fazem isso, quem tem filhos pequenos aí, ou né, teve filhos pequenos, pode observar que os filhos entram, as crianças entram muito facilmente no estado de flow, que é o quê? Eles ficam tão imersos naquela brincadeira, naquele pensar, naquele prazer, no que eles estão fazendo ali, que tu pode falar com eles que eles demoram, inclusive, para conectar contigo, né? Porque eles estão naquele mundo em paralelo ali. Então, a gente faz essa analogia muito forte, muito grande, para fazer essa referência. Então, pensem lá, em que momento, e vocês podem colocar até no chat ali, em que momento, em que atividades vocês se sentem, vocês se percebem em flow, né? Onde vocês não sentem o tempo passar, onde vocês pensam, nossa, olho no relógio, nossa, mas já foi aí, olhando agora aqui no meu caso, nossa, já é 11h33, né? E eu nem percebi que o tempo passou e não sinto que as coisas, o tempo, a gente perde a noção de tempo, tá? Deixa eu ver se eu... Ei, Luciane, muito assim, quando tu encontra o teu propósito, né? Por que tu tá aqui fazendo esse teu trabalho, essa tua atividade, em que a gente, né, tu sente a tua responsabilidade, né, da entrega, e daí tu te dedica para fazer o teu melhor, né? E daí eu não sei se eu descobri que eu ainda não cresci ou se eu amo o que eu faço, e eu acho que é as duas coisas, assim, que a gente... Vivo no estado de flow, assim, eu acho que quando a gente pega um cliente novo, quando tem uma situação nova, né, em que tu te detém adquirir aquele conhecimento, né, e isso faz com que a atividade não seja tão cansativa, né, mas assim, como é que tu consegue, né, porque eu faço o que eu gosto, né, eu acho que é muito nesse sentido, assim, também, e essa reflexão, ela é interessante, né? Porque faz a gente se identificar ou procurar esses momentos, né? E até um pouco ali, por que a gente está fazendo também, né? Que daí vem a razão, né? Às vezes, eu preciso passar por isso, ele é uma profissão que nos dá esse olhar, né? Das datas de entregas, normas, regulações, né? Órgão regulador, cliente regulado, né? E daí tu entende, eu estou fazendo isso em função do que eu quero para a minha vida, o que eu quero na minha profissão, e tu junta isso e faz essas conexões, né? Muito bom. Viva, vou entregar para ti aí, que é isso mesmo, né? Então, qual é o nosso maior desafio? Que a gente possa conciliar os nossos momentos de flow com o que a gente escolheu profissionalmente fazer. Esse é o grande desafio. Então, assim, a escolha da nossa carreira se dá muito em cima dos nossos interesses, né? E os interesses, eles surgem, não é agora na vida adulta, eles aparecem lá na nossa infância, que a gente vai aprimorando, a gente vai desenvolvendo, e o nosso trabalho vem para atender esses interesses, né? Então, a fórmula mágica, a combinação perfeita, a casadinha perfeita, o casamento perfeito é que a gente possa conciliar, sim, os nossos interesses com o trabalho que a gente faz e para que o nosso trabalho seja a fonte de flow. Aí vocês vão me dizer o seguinte, mas Lu, o tempo inteiro eu vou entrar em flow no meu trabalho e eu vou ter que dar notícia. Não, não vai. A gente vai ter muita coisa no trabalho que não é legal, que a gente não gosta, mas a gente tem momentos, sim, onde a gente se encontra, a gente entende o nosso propósito, a gente celebra as nossas realizações, a gente tem o sentimento de pertencimento a algo maior, como a Vivi está trazendo. Então, perfeito, Vivi, muito boa a tua fala aí para contribuir com o material que eu estou trazendo. Maravilha. Então, na sequência aqui, no flow, né, continuando aí, trazendo aqui mais um exemplo para vocês, as atividades são realizadas com maior fluidez, a gente tem melhores resultados, nós conseguimos ser mais criativos, a gente tem um foco e uma concentração muito grande. Por quê? Porque a gente desenvolve uma espécie de hiperfoco, né?
E tudo ao redor some, a gente se concentra muito, a gente não tem cabeça para mais nada. E aí, gente, por que daí, então, criar momentos de flow é importante? Né? Por que eu estou trazendo, dando visibilidade, colocando lá dentro da psicologia positiva, do florescimento, dando enfoque para o flow? Aqui eu trouxe um conceito também muito utilizado de mercado, que eu acredito que muitos de vocês já tiveram acesso, que é falar do mundo VUCA, falar do mundo Bunny, né? Então, até ali, a pandemia, a gente falava muito de mundo VUCA. O que é um mundo VUCA, né? Então, é uma teoria que diz que cada uma dessas letras em inglês corresponde. O V ao volátil, o U ao incerto, o C ao complexo e o A ao ambíguo. Que é isso, né? Então, constantes mudanças, eu não tenho certeza de nada, é complexo porque é difícil de eu entender, é ambíguo porque às vezes me diz isso, às vezes me diz aquilo. Então, esse era o cenário ali pré-pandemia, né? Por que eu digo pré-pandemia? Porque após a pandemia do Covid, nós vivemos algo inusitado que fez com que nós mudássemos a nossa percepção de mundo, a nossa percepção das relações de trabalho, coisas que nós não fazíamos até aquele momento, como o próprio trabalho à distância e home office teve que ser utilizado, né, em 100% dos casos, porque nós fomos impedidos de nos deslocar de um lado para o outro. Então, e a partir disso, nós também tivemos uma aceleração em termos de tecnologia. Se a gente olhar para 5 anos atrás, quantas coisas mudaram? A IA cada vez mais tomando conta aí do nosso dia a dia. E então, o conceito de VUCA também mudou, evoluiu para um conceito de Bunny, né? Que a gente tem aí um mundo muito mais frágil, muito mais ansioso, não linear. O que quer dizer, né? Nós não temos aí uma linearidade, não temos de forma linear as mudanças, não temos padrões, é difícil ter uma previsibilidade, né? E incompreensível. Então, está mais desafiador, mais instável, e para isso, o que a gente precisa ter? Cada vez mais estrutura em termos de inteligência emocional e de saúde mental, né? Buscar que o nosso ambiente de trabalho possa ser um ambiente saudável, para que a gente possa ter condições aí de transitar com todos esses desafios, mas com saúde, tá? Então, é difícil se concentrar em uma atividade, que os estímulos são muito grandes, a gente tem ali a internet, as notificações, nós temos cada vez mais mentes inquietas, frustradas, e aí, consequentemente, nós temos uma produtividade que aumenta, que despenca, desculpa, e umas demandas que atrasam, tá? E para isso, então, eu trago aqui a questão do autocuidado, e o autocuidado como estratégia. Então, não é simplesmente assim, isso é uma ciência que tem por trás, é uma ciência do bem-estar, onde nós temos pesquisas que demonstram que práticas constantes fazem com que a gente tenha um retorno com menos ansiedade, menos depressão. Isso facilita no flow, facilita nas relações, facilita na criatividade e, consequentemente, no bem-estar no ambiente de trabalho, tá? E aqui estão algumas premissas, então, para ajudar que nós tenhamos experiências flow, né? Então, primeiro, que nós tenhamos metas e objetivos claros em cada etapa do caminho. Se eu tiver isso, eu consigo celebrar as minhas conquistas. Que eu comece aí com pequenas entregas, né? Com objetivos claros e que eu entenda, faça checkpoints curtos que eu consiga reconhecer os meus resultados. Eu possa aí também ter feedbacks constantes e imediatos para cada ação. Então, a questão da recompensa, de eu poder checar, utilizar a minha rede, utilizar a minha liderança, poder checar aí se isso está sendo condizente com o que eu me propus fazer, né? E até trouxe uma fala ali de um compositor, né? Que a minha recompensa é escutar o que eu fiz, e ao contrário de muitos compositores, eu posso escutar imediatamente. Este é o porquê eu mantenho esses gentis cavalheiros sempre comigo,
né? Então, assim, ó, checa com o colega, checa com o par, checa com a liderança, tenha feedbacks constantes, imediatos, para que isso possa ir moldando e colocar vocês numa situação de flow. E existir um equilíbrio entre os desafios e as habilidades, tá? Como que funciona isso, né? Como é que a gente tem? Então, eu trouxe aqui um gráfico onde a gente tem, de um lado, os desafios, que são inúmeros, imensos, que né, a gente vem falando deles até agora, mas, na contrapartida, a gente também tem uma série de habilidades, né, que são capacidades nossas, que são a todo tempo colocadas em ação. E a combinação dos desafios com essas habilidades que vai dar aí a combinação que pode nos ajudar ou não, que pode nos colocar no estado de flow ou não, tá? Então, aqui trazendo, né, já um apanhado para vocês dessas combinações. Se a gente tem ali poucos desafios e poucas habilidades, puxa, a gente está num processo de apatia, triste e deprimido. Então, qual é a ideia, né? Que a gente possa ter muitos desafios, mas que a gente possa também ter habilidades. E aí que entra a questão de eu me conhecer para saber onde eu posso usar melhor as minhas forças, porque no momento que eu uso as minhas forças, a probabilidade de eu entrar em flow é muito maior. Por quê? Porque sem esforço, corre nas minhas veias, quase que instintivo. E aí vocês estão vendo aqui que o flow eu consigo ser mais focado e mais feliz. Eu consigo ter esse retorno, tá? E aí, gente, vamos lá olhar para as forças de vocês. Espero que vocês possam ter feito o teste. Para quem não fez ainda, fica o convite para fazer, tá? Muito legal. É um teste gratuito da psicologia positiva, onde eu imagino, né, a gente que trabalha com isso diariamente, imagina que em um determinado momento eles vão passar a cobrar, mas ele hoje não está sendo cobrado, e ele nos oferece aí uma visibilidade muito bacana. A psicologia positiva, então, diz que todos nós, sem exceção, temos 24 forças de caráter. Então, aí que já começa o que eu trouxe para vocês aí do viés diferente da psicologia tradicional. Então, aqui a gente não diz que nós temos fraquezas, nós dizemos que nós temos forças, e essas forças, elas são mais musculadas ou menos musculadas. Eu uso mais as forças ou eu uso menos as forças. Então, para quem já fez o relatório, que emitiu o relatório lá, que é bem bacana e bem autoexplicativo, onde ele diz o que significa exatamente cada força, nós temos as primeiras forças ali, que, desculpem, perdão a redundância, mas são as forças mais fortes, e que nós chamamos aí de forças de assinatura. O que quer dizer isso? Que são aquelas forças que, se tirar alguma delas, deixa de ser a Viviane, deixa de ser a Luciane, deixa de ser a Elisa. O que eu quero dizer com isso? Que são forças que se eu disser assim, a curiosidade não é uma força de assinatura, então eu deixo de ser a Luciane. As pessoas nos conhecem pelas forças de assinatura, tá? Então, normalmente, elas estão entre as 5, 6 ou 7 primeiras forças, tá? Então, a possibilidade, a probabilidade que vocês entrem em flow usando essas 5, 6 primeiras forças é muito grande. Então, é legal que vocês possam observar como é que vocês estão usando essas forças no dia a dia de trabalho de vocês. E se não estão utilizando, de que maneira as tarefas, as atividades, as realizações do dia a dia vocês podem usar melhor. Por quê? Porque a entrega de vocês utilizando essas forças, ela é muito melhor. Que viés vocês podem ter nas entregas que vocês usem essas forças, tá? Depois nós temos as forças médias, que são forças ali, estão em torno de 7, né? Mais ou menos esse número que a gente divide, 7, 8 forças,
que são forças que são fáceis de ser alcançadas, né? Que a gente já pode ter utilizado em algum momento da nossa vida essas forças com maior intensidade. Ou seja, elas já podem ter sido uma força de assinatura, tá? E nós temos as últimas forças, que são as forças menos fortes, de novo com perdão da redundância, né? Mas que são forças que ou vocês não dão importância, ou que socialmente elas não são valorizadas, ou que são forças que um dia, lá na formação de vocês, na família, no meio social, alguém disse para vocês que aquela força não era legal, né? Então, é muito comum para nós mulheres, por exemplo, as mulheres que estão aqui me ouvindo, nos ouvindo, né? É muito comum as mulheres terem lá nas últimas forças a bravura, a coragem. Por quê? Porque socialmente, né, não nos foi estimulado como é estimulado hoje, já menos, né, para que as mulheres sejam corajosas, né? Então, é bem comum que essa força esteja lá no final, tá? E o exercício é, além de ampliar aqui o autoconhecimento de vocês, é entender o que eu estou musculando lá como força de assinatura realmente faz sentido para mim, ou daqui a pouco eu tenho que resgatar uma outra força média ou uma força que está lá no final. Tá bem? E aí, gente... Luciane, aqui Oi. nesse a questão das forças, pode ser alguma que eu tenha que melhorar no conjunto efetivamente, né? Porque é que nem assim, dá um exemplo aqui que eu fiz e adorei o resultado também. Deu a questão de liderança e trabalho em equipe como algo que é que a gente vive buscando melhorar, né? Porque até o entender as gerações, o entender o jovem que está entrando, né, no ambiente de trabalho, ali a Elisa, de repente, também tem um pouco disso, que a gente, né, fica tentando encantar o jovem para a profissão, né? E daí fica sendo uma força que tu vive trabalhando ela no sentido de trazer um ambiente de trabalho melhor, né? Ter a convivência com os colegas ali. Então, não quer dizer que ela seja uma força, não, mas é uma força em constante trabalho. Não sei se a minha interpretação foi... Sim, por isso porque que na auditoria, trabalho em equipe é o que a gente faz desde o primeiro dia de trabalho até o fechar as portas, né? Eu acho que a gente... o intergerações ali também ele é bem forte, né? Em que a gente tem todas as gerações numa mesma sala, às vezes, né? De treinamento, de atendimento ao cliente. E a gente vive constantemente nessa luta, né? De fazer aí a auditoria o mundo melhor, né? E por isso que elas podem ser trabalhadas, Vivi. Tem algumas que naturalmente é muito mais fácil, mas por isso que tem um como a gente poder desenvolver. E o que tu está trazendo aí é que da tua cadeira tu entende que tem forças que tu precisa muscular mais do que outras. E esse é o exercício. Passa por autoconhecimento. Tá? Ainda bem que o meu 01 foi esperança, então a esperança é a última que morre. Então, o otimismo é contigo mesmo, né? Nunca, nada vai dizer isso não vai dar certo, não tem solução, né? Então, e isso, olha que legal. Pessoas assim trazem um bem-estar muito grande para o ambiente que elas estão, porque elas vão buscar mover mundos e fundos para que as coisas aconteçam. Estamos aqui hoje, né, Vivi? Então, isso aí. Tudo certo. Uhum. Aí aqui eu trago também alguns experimentos, porque eu acho bacana vocês já saírem com algumas coisas que vocês podem colocar em prática agora, já, amanhã, né? Hoje. Então, primeiro exercício, acho que é legal vocês escreverem. Eu gosto muito, tem uma coisa da neurociência que fala do processo de escrever, que é diferente do pensar, que é diferente do falar. Então, escrever 10 coisas que vocês mais gostam de fazer, né? Para vocês poderem sentir, perceber o que é esse flow e o quanto vocês estão dando valor nessas questões na vida de vocês. Tem um outro experimento muito bacana para fazer, que é o exercício das 3 bênçãos, né? De poder olhar no final do dia, assim, o que eu fiz de bom hoje, de produtivo, que valeu a pena e por que isso aconteceu. Isso diminui
sentimento de ansiedade, isso aumenta o senso de realização, né, de propósito. Um tempo atrás, a escola do meu filho, gosto muito de usar esse exemplo, assim, utilizou dessa questão da psicologia positiva, e ele estava com muita dificuldade de dormir, a gente fazia o pote da gratidão toda noite. Por quê? Porque alivia a questão da ansiedade, mostra senso de realização, né? É muito bacana, e tem pesquisas que mostram, né, de que tem um efeito na depressão e na ansiedade, tá? Outra prática aqui, o que tu realmente está fazendo no dia a dia desses exemplos lá que tu trouxe, né? E de que forma tu pode passar mais tempo fazendo essas atividades? Então, aqui são provocações, são cutucadas, porque a gente tem a responsabilidade pelo nosso autocuidado. Eu gosto muito de utilizar a analogia, e eu confesso para vocês que a primeira vez que eu me dei por conta de verdade da história da máscara de oxigênio quando cai lá, que você deve colocar primeiro em você e depois no outro, eu fiquei pensando, meu Deus, mas como é que eu vou fazer primeiro para mim e não no outro, né? Como é que eu não vou cuidar do outro primeiro e vou cuidar primeiro de mim? É sobre isso, gente. A gente cuida primeiro da gente. Porque no momento que a gente cuida primeiro da gente, a gente também pode cuidar do outro. Então, no meu papel dentro de uma equipe, no momento que eu cuido de mim, eu impacto no outro, tá? Então, este é o convite. Eu estou dentro de uma organização, eu tenho que cuidar de mim. Então, eu não posso esperar pelo meu chefe, eu não posso esperar pelo meu colega. Isso não é terceirizado, isso não é delegável. Eu tenho que buscar ferramentas para poder cuidar do meu desenvolvimento e do meu autocuidado e contar com uma rede de apoio, contar com o que está no entorno, tá? E nesses Então, momentos aí... levantar nesses momentos levantar o cartão vermelho também, né? Tô de entrando em ajuda. curto-circuito, né? Porque Exatamente. às vezes a gente vai entrando numa concha, né? Já tivemos casos, né, em que a gente pergunta o que está acontecendo, tá tudo bem, e tá tudo bem, não, não tá tudo bem, porque a gente identifica a questão do rendimento, né, da pessoa, e às vezes tu cutuca, e daí tem que trazer, né, acho que o que a pandemia nos trouxe é que a vida profissional e pessoal, ela anda junto, né, a gente tinha muito aquele Exatamente. olhar do passado que não envolve a pessoa física, pessoa jurídica, né, isso na contabilidade a gente continua fazendo separado, né? Mas no o princípio da entidade, né? Mas na hora do trabalhar, a gente tá com problema pessoal, tem que pedir socorro, tem que compartilhar, pelo menos com alguém dentro da empresa, né? Para isso que Perfeito. tem o setor de recursos humanos ali, que já não é mais desse, não se diz mais esse nome, né? Só recursos humanos. Mas é trazer alguém de apoio dentro que possa estar te ajudando, né, e te auxiliando aí a sair desse furacão, né? Isso aí. E aí, gente, para já me encaminhando aqui para a mensagem final, das estratégias de autocuidado dividida em 3 pilares, né? Olhar para o nosso físico, olhar para o nosso mental, olhar para o nosso social, né? Então, físico não é só para cá, é para a nossa vida como um todo, né? A gente passa pelo nosso sono adequado, isso nos traz clareza de pensamento, isso nos ajuda na tomada de decisão, isso nos traz uma série de questões aí de saúde muito importante, assim como alimentação e exercícios, né? O mindfulness, né? Que para que ele está aí? Ele está aí para aumentar foco, né? Ele é uma técnica de aumento de foco. Depois eu posso compartilhar mais material com vocês. Ele reduz a ansiedade. Para quem não conhece ainda, é uma prática de presença, da gente estar com a cabeça e os pés no mesmo lugar, né? De que a gente possa pensar no aqui e agora, porque isso baixa, reduz os níveis de ansiedade. Tem apps que facilitam isso, que podem aí municiar vocês em relação a técnicas, tá? Vale a pena dar uma olhada nisso. E aí tem coisa de micro hábitos importantes, tem lá, né, a técnicas dos 3 Cs, que eu posso olhar para as minhas atividades, olhar o que eu preciso começar, o que eu preciso cessar, o que eu preciso continuar fazendo.
E tem muito isso de coisas pequenas, sobre reflexão sobre hábitos pequenos que a gente pode estar fazendo. Então, por exemplo, técnicas de respiração curta, né, de fazer pausa de 2 minutos para respirar antes de uma reunião importante. Tudo isso são coisas que ajudam a oxigenar o nosso cérebro e ajudam e fazem diferença em termos de ansiedade, tá? E, claro, ampliação do autoconhecimento, que eu falei, né, que a gente está falando aqui, aceitação dos seus limites, entender também como é que eu posso utilizar melhor a força de uma outra pessoa da minha equipe, né, para fazer aí um bem casado. O mental, né, de poder fazer uma gestão de energia ao invés de só gestão do tempo. Então, para fazer gestão do tempo, a gente tem uma matriz lá de urgente e importante, mas a gente também tem que entender o que é importante em termos de energia e foco do nosso trabalho, alternar, né, períodos de foco com pausas, levanta, toma uma água, toma um café, dá uma caminhada de 2 minutos, volta. E também pensar, assim, quando a gente entra num looping, né? Tá bom, qual é a próxima melhor ação que eu posso tomar agora dentro disso que está acontecendo? Isso realmente vai importar daqui 6 meses, né? Então, botar limites saudáveis, negociar prazos quando é possível, prioridades, porque não adianta, gente. O mundo corporativo é como um elástico. Um elástico, se ele não está num nível tensionado, ele não tem por que existir. Então, a gente vai ter tensão, né? O que a gente tem que só fazer é que isso não fique tão tensionado que a gente viva de uma forma que a gente não tenha saúde, mas que outras coisas a gente possa administrar. E, por fim, aqui o social, que a gente tenha, que a gente possa contar com a rede de apoio. Quem é a rede de apoio? Que a gente identifique pessoas da nossa confiança, né, que sejam colegas de trabalho, que o ambiente nos propicie isso, que seja o meu gestor, que a Vivi diz, quando alguém pergunta, né, está precisando de ajuda, que eu possa utilizar isso, a família, quem são as pessoas aí que podem contribuir, amigos, e que se tenha conversas abertas sobre saúde mental. Então, a gente já teve muito mais preconceito, muito mais estigma do que a gente tem hoje. A gente está num momento, né, que a gente vem falando muito mais sobre saúde mental do que já se falou, mas ainda existe muito preconceito. Então, que a gente possa ter conversas abertas falando sobre isso, que as empresas possam propiciar momentos, fóruns para se debater e se conversar sobre o assunto, tá? Aqui fica uma recomendação de TED para que vocês possam assistir, né? E aqui, por fim, a mensagem é que o flow pode ser exercitado, ele traz uma mensagem aí que é sobre se querer bem, sobre se cuidar, né? E que ele funciona para qualquer um de nós, ele não faz distinção. Basta a gente querer, né? E colocar na agenda para que isso possa acontecer. Tá? Então, gente, concluo aqui, né? Como eu coloquei lá no início, a gente teria muito mais aí para falar, mas dentro desse espaço aqui, vocês já podem sair aí com um gostinho e colocando em prática imediatamente, tá? Obrigada mais uma vez. Sensacional aí, a Elisa agora, né, segue na sequência aí, mas o pouco tempo, assim, já deu para a gente identificar e se autotestar aqui também. Acho que esse foi, né, um caso prático aí para a gente se olhar, né? A Elisa vai nos trazer algumas pontos de atenção, né, né, de uma grande empresa de auditoria aí que ela participa, o que estão fazendo, o que tem, né, e como uma auditora mãe, né, no mundo cor-de-rosa, a gente, essa questão de rede de apoio, saber o que é prioridade, os momentos ali, né, que a gente tem que ser equilibrista, às vezes polvo. Ou quais pratinhos que a gente vai equilibrar, né? Isso aí, né? Então, segue um pouco mais aí para compartilhar conosco, Elis. Bom, primeiro, eu queria agradecer aqui o convite, né? Vivi, todo o time do Ibracon, e também parabenizar a Lu aí quando ela falava que eu estava quietinha, né? Mas eu estava também refletindo muita coisa aqui do meu dia a dia. Eu acho que a missão aqui, então, é um prazer estar com todos. Estou vendo alguns colegas aqui também, né? Pelo sotaque, eu sou gaúcha,
aqui da região, mas só rapidamente me apresentando, a Vivi já fez uma ótima introdução. Eu hoje sou sócia de uma empresa de auditoria com atuação internacional, né? E tenho 17 anos na auditoria. Comecei, não tem muito tabu de falar de idade aqui, comecei dos meus 22 para os 23 na auditoria, né? E eu acho que um pouquinho do meu papel aqui no nosso bate-papo é trazer a visão de algumas ações práticas, né? Que ao longo, algumas mais recentes e outras já de longa data, que na minha atuação profissional, até num olhar na liderança de equipes, né? E na liderança também de algumas frentes aqui, inclusive de gestão de pessoas como um todo na firma onde eu atuo, trazer um pouquinho das ações práticas muito conectadas às metodologias, né, e às escolas que a Lu bem trouxe aqui de psicologia, uma delas é psicologia positiva, né? Então, eu vou compartilhar aqui também, deixa eu só dividir a tela com vocês aqui, me avisem se está... Show. Vocês estão conseguindo ver bem? Em formato Sim, de tá bem apresentação? Tá bom, então. Tá certo. Então, acho que de forma bem prática, assim, o que no exercício aqui das atividades que eu tenho hoje, lideranças de times que a gente tem, e a maioria dessas ações, elas são institucionais, ou seja, elas hoje, na nossa atuação com as equipes, ela é a nível nacional, né, aqui no Brasil. Mas uma coisa que é bem importante trazer, né, é que a instituição, eu sempre brinco isso, porque, né, eu hoje atuo numa instituição de grande porte, auditoria, mas todo esse investimento, e algumas coisas aqui nem requerem tanto investimento, costumo brincar com o pessoal, mas é uma brincadeira muito verdadeira, não adianta a instituição ter o melhor investimento se ela não mobiliza as pessoas, se ela não acultura, e quando eu falo as pessoas, principalmente as lideranças, para se engajarem, né, e terem o exemplo, inclusive, nessas ações, né? Então, estou dizendo aqui é que muitas vezes a primeira atividade aqui, a primeira iniciativa, vamos dizer, ela nos demandou um investimento bem baixo, tá? Eu até tive pesquisando aqui, no caso, esse aplicativo acabou que nós desenvolvemos internamente, porque a gente na época não tinha achado algo no mercado tão específico, mas ele está muito conectado, né? O que tem por trás dele, metodologicamente, é muito do que a Lu trouxe, que é a psicologia positiva. O que é, né? Nós temos hoje uma ferramenta, que ela foi instituída, acho que ali em 21, né? Bem durante a pandemia, onde a gente começou a ver justamente, né, muitos casos de estresse, de burnout, as pessoas confinadas em casa, pessoas conciliando a vida profissional com, muitas vezes, do nada, o filho não pôde mais, né, ir para a escola, ou não contavam com aquela rede de apoio ali que habitualmente contava, então se cobravam ainda mais, e a gente, assim, por que não ter uma ferramenta, né, no caso aqui um aplicativo, ele é acessado tanto pelo celular dos colaboradores, sócios de todo mundo, quanto também na estação de trabalho. É uma ferramenta que a gente pode reconhecer o colega em diferentes níveis, né? Seja de cima para baixo para cima, por algo que por uma iniciativa que ele teve, né? Não é aquela ferramenta formal de avaliação do profissional ao final de algum trabalho, algum projeto de auditoria, mas sim por uma iniciativa que ele teve no dia a dia, né? Então, dá um exemplo aqui, às vezes eu tenho um colega de tributário que deu um insight de manhã com um outro colega da auditoria contábil ou da auditoria de tecnologia, então, quer dizer, poxa, ele foi além, né? Ele sentou ali, ele tirou 1 hora da manhã dele para orientar, então, assim, por que eu não posso reconhecer esse colega, né? Então, é uma ferramenta que eu tenho um texto livre, onde eu coloco o nome dos profissionais que eu quero reconhecer, eu posso, inclusive, fazer um reconhecimento coletivo,
né? Agradecendo ali a atividade, a proatividade, o espírito de equipe que alguém ou um grupo de profissionais teve comigo, né? Ou, como a Vivi disse no início, né? A gente lida com prazos extremamente desafiadores muitas vezes, né? E ambientes onde tem o regulador cobrando aquele prazo, o cliente cobrando o prazo, né? Situações às vezes que são publicitizadas, né? A nossa profissão tem, além de toda a responsabilidade técnica, às vezes a pressão do próprio mercado, da sociedade, né? Onde as coisas também estão numa... Assim, e aí no final do dia tinha muito aquela visão, né? Lá quando eu comecei, vamos dizer assim, já que não tem... cumpriu o prazo, não fez mais que a obrigação. Não é bem assim, né? Às vezes a pessoa esteve numa semana em que ela abriu mão, uma noite de estar com a família. Então, assim, a gente tem que reconhecer essas coisas. E aqui nada está se falando em reconhecimento financeiro imediatamente, né? Mas é muito isso da psicologia positiva, né? De eu agradecer. E por que a ferramenta veio? Porque às vezes a gente tinha muito esse hábito dentro do escritório, né? Final do dia, pô, vamos celebrar. E em meio à pandemia as pessoas esqueciam de agradecer, né? Porque não se viam no escritório mais, né? Não se encontravam mais. Mediante um formato hoje que nós temos, eu vou falar um pouquinho do próximo item aqui, que é uma logística de trabalho. Quando eu falo logística, principalmente o local onde as pessoas estão atuando, né? Ela é flexível, ela é híbrida, muitas vezes, que hoje é o formato que nós temos aqui na empresa em que eu atuo. Também fez sentido manter essa ferramenta, tá? Porque eu tenho, por exemplo, nas equipes que eu lidero hoje, eu tenho alguns profissionais que moram no interior de São Paulo. Eu resido em Porto Alegre. Obviamente, vou a São Paulo com bastante frequência, né? Mas são profissionais que eu não vejo diariamente, como eu vejo alguns, ou no mínimo semanalmente, 2 a 3 vezes por semana, como eu vejo os daqui do Rio Grande do Sul. Então, é natural também que para esses profissionais, às vezes eu utilize um recurso ali da ferramenta com alguma frequência maior, né? Eu não pude dar aquele abraço que eu normalmente dou aqui no time que está, né, no mesmo escritório em que eu resido, em que eu sou residente, né? Então, eu acho que é algo simples, que nos demanda um investimento baixo, né? Mas que faz toda a diferença. Às vezes a gente vê profissionais nossos gratificados com isso, postando em LinkedIn, sabe? Ou mandando uma mensagem, né? Um agradecimento. Poxa, Isa, muito obrigada por isso. Assim, foi uma coisa simples, mas que faz toda a diferença no ambiente de trabalho, na percepção de reconhecimento que as pessoas têm e até de pertencimento, né? Poxa, eu fiz parte, eu fiz a diferença para aquela entrega, eu faço diferença nessa equipe, nessa empresa, né? Um outro tema que eu acho que a gente entende, e obviamente aqui um cuidado, se bem alinhado, expectativas, e também dado a realidade de cada, muitas vezes, equipe em que o profissional vai atuar, equipe, até indústria, porque como a Vivi bem trouxe, o nosso trabalho, ele, além de toda a gestão de recursos humanos nossa, né, das nossas pessoas, a gente também tem especificidades, muitas vezes, dos clientes. Então, vou dar um exemplo aqui, quando a gente fala de logística de trabalho. Equipes que eu atuo hoje, que atendem instituições financeiras, por exemplo, o mercado financeiro, no geral, elas têm um alinhamento assemelhado à nossa flexibilidade do formato de trabalho, ou seja, ter esse trabalho híbrido. Agora, eu tenho outros clientes em que eu atuo que eles têm o segmento varejista, vou dar um exemplo aqui, eles têm uma cultura muito presencial, né? Então, obviamente, nós, como prestadores de serviço, a gente também tende a seguir a linha do cliente, salvo, obviamente, alguma situação também específica, né, de um profissional que tenha uma demanda pessoal muito específica, ou até física, né, de acessibilidade, etc. Mas a gente vem cada vez mais trazendo esse olhar da logística de trabalho flexível, né?
Até a luz, quando a gente pega, por exemplo, São Paulo, onde as pessoas muitas vezes perdiam horas no trânsito para ir de segunda a sexta no escritório, quando na verdade, os encontros com a equipe, com o seu gerente, né, ou com o seu sócio, e no cliente, eles podem ser otimizados. Eu ter, por exemplo, a sexta-feira em formato, né, remoto, né, focado e tudo, mas em que eu ia perder um tempão no trânsito, né? Então, isso Não, também reflete muito. Alguém Antes a gente ficava a semana inteira fora de casa, né? Hoje às vezes fica 2, 3 dias, né? Então, assim, também isso dá uma flexibilizada no ambiente familiar, assim, né? Os profissionais conseguem se programar, porque o cliente também, ele aprendeu a economizar, né? Com trabalho híbrido, né? Então, ele também não quer mais a gente a semana inteira, né? Então, essas coisas combinadas funcionam e funcionam bem para todos, né? Então, assim, é o profissional, é o trabalho, é o cliente, né? Então, assim, buscar esses pontos de convergência para que a gente, né, aquilo que é combinado não tem sofrimento, né? Exatamente, né? O que é combinado não sai caro e as expectativas são alinhadas. Então, bem bom ponto, Vivi. E assim, a gente, né? Quantas vezes, quando a gente começou, talvez eu vivi aqui, tem aquele dia, né? Ou 2, que é a formalização dos papéis de trabalho, né? O auditor, ele tem ali um exercício super relevante poxa, aquele dia que o cliente, entre nós, né, pessoal, nem notava, tá aqui, entra na salinha do auditor. Por que isso a gente não pode fazer do nosso escritório ou da nossa casa, né? Então, a gente também começou a trazer essas provocações para o cliente, né? Então, agora, aqueles dias em que eu vou ter entendimento de processo, né? Eu vou ter reuniões com a minha própria equipe, com esses eu acho que faz bastante sentido estar presencial, até pela dinâmica, né? Pela qualidade ali do que vai ser entregue lá na frente. Né? Formação e desenvolvimento, né? Eu acho que isso, cada vez mais, e aqui sim, eu acho que envolve um nível de investimento, mas um nível de investimento, pessoal, que é facilmente percebido, né? O retorno disso. Né? Embora muitas vezes a gente... Eu digo, falo assim, mas como é que eu vou mensurar o que eu invisto em treinamentos? Aqui eu estou falando de treinamentos e formação, aculturamento em soft skills, né? Voltados à gestão de pessoas. Porque, vamos ser honestos, até pela nossa formação acadêmica, muitas vezes até pelo perfil, não vou generalizar, não gosto de... Mas o nosso meio profissional, o auditor, ele é um profissional, tende a ter um perfil muito técnico, né? Então, é importante, né, esse bate-papo aqui que a Lu nos trouxe e o investimento que as empresas possam ter, né, cada uma aí proporcional ao seu porte e perfil, em soft skills e gestão de pessoas, principalmente das suas lideranças, né? E aqui liderança não se entenda só o sócio ou o diretor, mas inclusive o gerente, e muitas vezes até o coordenador ali, o supervisor da equipe de auditoria que está no dia a dia com as pessoas, né? Esses profissionais, eles já são um exemplo, eles já são um espelho que os que estão chegando querem seguir, né? Então, é importante que eles entendam sobre alinhamento de objetivos desde o início do trabalho, né? Como a Lúcia, para não gerar nenhuma frustração lá na frente, né? Ou ficar algum aspecto, para que depois a avaliação do profissional flua adequadamente, né? Então, acho que isso é um tema que a gente aqui, por cultura de negócio, investe muito fortemente, assim, e não dá para pensar, não, mas isso o profissional teve na faculdade, porque ele tem uma disciplina ou outra de gestão de pessoas, tem, mas não é o foco, né? E outro elemento que eu acho que vem muito ao encontro num ponto que a Vivi trouxe também, é que nós temos cada vez mais uma variação, né, de geracional. Né? Isso não é de hoje. Né? As gerações aqui também, nós precisamos entender as diferentes formas de gerir as gerações de profissionais que nós temos na nossa equipe. Né? Como eu falei, talvez para mim, porque para mim atender o prazo não é mais que uma obrigação, talvez pela atuação hoje, né, pela responsabilidade que eu tenho, mas um profissional
que entra como nova geração aqui, ele está aprendendo isso, né? Ele está se inserindo no ambiente corporativo, está começando a sua carreira, como eu comecei há 17 anos. Então, como é importante, muitas vezes, a gente não só cobrar, mas reconhecer, né, esses aspectos. Porque a gente não aprende só por cobrança, a gente também aprende e assimila aquilo que a gente foi reconhecido. Bom, eu vou seguir valorizando esses elementos, né? E para isso a gente tem que ter formação em gestão de pessoas. Se não, pessoal, seja por formação, conhecimento, como também por refresh, né? Eu ao longo desses 17 anos já passei como gestora, muitas vezes, por mais de uma vez por aquele treinamento, né? Ou até pedir para fazer novamente, por refresh, né? Senão a gente entra no status aqui, né? Inércia, né? E o bom gestor de pessoas, ele não é essa pessoa, ele é a pessoa que quer se atualizar, se renovar, entender as gerações, né? Então, acho que isso é um tema que a gente também tem trabalhado bastante aqui com as nossas pessoas. Se não entra no piloto automático, né, Elisa? Exatamente, né? E, de novo, né? Será que a gente falava tanto em psicologia positiva lá eu comecei na auditoria em 2008. Em 2008, né? Não, né? Ou talvez se falava, mas não se praticava, não tinha um olhar tão prático disso, né? Então, esse é um perigo, né? E quando a gente entra no piloto automático, a gente acha que as pessoas fazem tudo por obrigação, né? Então, esse olhar. Um outro elemento que a gente já teve, isso saiu e voltou muito fortemente, eu acho que nos últimos 3 anos aqui, e eu sou uma sócia aqui no meu business que eu defendo muito isso. Brinco assim, né, pessoal, também sou uma sócia jovem, relativamente, para puxar aqui. É verdade. Faço 40 anos esse ano. Então tá. E a gente precisa ter o feedback 360. É muito importante, né, nas nossas instituições, né, prover mecanismos seguros, obviamente, né, e sistemáticos para que as equipes também possam avaliar os líderes, né, e os líderes avaliarem os liderados. Porque muitas vezes os líderes, quantas vezes eu agradeço ter recebido feedbacks de coisas, nós temos os nossos vieses, a gente, né, traz, como a Lu e a Vivi muito bem colocaram, não existe mais, né, a Elisa dentro de casa e a Elisa dentro aqui do seu escritório no exercício da auditoria, né. É a Elisa, né? Então a Vivi trouxe aqui, eu tô com uma menininha de 3 anos, né, então me deparei, embora isso, né, tenha ao longo de 14 anos, exerci auditoria com várias demandas pessoais também, né? Mas uma coisa, na maternidade a gente tem, no início principalmente, no primeiro ano de vida, muitas vezes, uma privação de sono absurda, né? Às vezes é genuíno a gente chegar para o time, né? Um pouquinho, também vou usar um pouquinho aqui da Brené Brown, que eu gosto muito dela, é um pouco também da liderança, de mostrar, dizer, pessoal, hoje eu tive uma noite de sono assim, ó, terrível, né? A pequena acordou todas as noites. Isso gera um pouquinho de solidariedade. Às vezes, uma profissional da minha equipe que também teve bebê há pouco, né? Eu estou dando um exemplo muito pessoal aqui. A minha pequena agora já dorme melhor, mas do meu passado recente, né? Mostrar muitas vezes que a gente, como líder, veio de um dia difícil, né? Que a gente vai buscar dar o nosso melhor aquele dia, né? Mas que às vezes também a gente tem nossas fragilidades, né? Então, isso é uma coisa, a ferramenta 360, ela ajuda também o liderado a se sentir num ambiente mais próximo, dizer, pô, eu vou dar um feedback para a Isa, né? Nesse sentido. E a gente também poder melhorar constantemente, continuamente, não digo constantemente, mas continuamente, esse olhar de gestão de pessoas, né? Comparar o que a gente vem sendo treinado, formado e que a gente está praticando com o que as equipes vêm percebendo
da nossa atuação. E o mesmo a gente poder prover um feedback, né, ao liderado, até como reiteração, muitas vezes, de avaliações de projeto, porque são coisas diferentes para nós aqui, né? Nós temos a prática das avaliações por projeto, que as equipes e cada profissional atua elencando tanto aspectos técnicos, quanto também aspectos de soft skill, como é que o profissional se comunica, como é que o profissional, né, interage com a sua equipe, com o cliente, e os elementos técnicos, né, que aí não é o foco aqui. Mas o feedback 360, ele é um elemento adicional, né? É quando eu também quero tanto reconhecer, né? Olha, Elisa é uma líder próxima ao time, mas sei lá, às vezes ela puxa muita corda, né? Então, assim, de forma, principalmente para o liderado, segura. Ele pode prover esse feedback de forma anônima, né? Só vai sair ali, muitas vezes, a categoria do profissional, mas sequer o gênero, o nome, né? Já o líder, normalmente, ele vai, obviamente, dar o feedback de forma aí nominal, né? Tudo isso. Então, mas só para trazer. E um outro ponto que eu acho que tem se trazido muito, o aspecto da tecnologia abarcada nos trabalhos de auditoria, nos projetos de auditoria, né, sejam eles de auditoria externa, auditoria interna, e as mais diferentes aí, frentes que a gente atue, num olhar de eficiência e qualidade, né? E sem sombra de dúvida, eu acho que esses são os principais motes, mas a gente vem tendo também feedbacks muito positivos e a gente passou a recentemente buscar mensurar isso, é o quanto isso também está refletindo na qualidade de vida dos nossos profissionais pela redução, muitas vezes, até de carga horária, de hora extra, né? Estou dando um exemplo, assim, quando eu entrei, né, trainee, né, turma, assim, aquela coisa de ficar tabelando o PDF que o cliente mandou, porque a gente não tinha nem ferramenta de converter aquilo para um Excel, onde a gente precisava lá, né, apurar indicadores do cliente. Quer dizer, aquela função de tabulação, de copy-paste, atividades que são extremamente operacionais, que hoje a gente tem ferramental para realizar de forma mais eficiente, né? E que também poupam horas, que obviamente refletem na eficiência e na qualidade, mas que também refletem no bem-estar e na satisfação das pessoas que muitas vezes estavam ali, né, além do horário, fazendo 2 horas extras naquele dia, quando na verdade a gente tem hoje a tecnologia a nosso favor. Então a gente também tem até mesmo buscado mensurar isso, né, a redução do índice de horas extras, e a gente sabe que é uma coisa, vai dar sempre, não, mas sempre que der, é um elemento, inclusive, que a gente tem incentivado muito e monitorado também, né, a instituição aqui, que eu estou muito grande, em equipes que não estão fazendo isso. Olha, por que não, né? Se a equipe do teu colega consegue, usa esse benchmark, né, porque isso, nessas gerações, as conquistas e as facilidades. Compartilha, né? Porque, assim, é notório, pessoal, né? O quanto, às vezes, até profissionais mais sêniores, gerentes, assim, poxa, né? Até satisfação para mim poder liderar um time com uma carga horária, né? De horas extras ali, mais leve, da gente ter finais, né? Em que a coisa flui melhor, né? Então, vamos usar a tecnologia a nosso favor e vamos mensurar isso até como forma também de gestão de pessoas, né? Mecanismos aqui. E um outro tema que a gente tem investido muito, às vezes até eu acho que pela comunicação aí com o mercado, mas dentro de casa, né? Nós temos indicadores e ações desde os nossos processos de contratação, evolução, né, e trajetória dos nossos profissionais no olhar de ter equipes cada vez mais diversas, tá? E para que isso aconteça de forma sustentável, duradoura, e eu acho uma palavra que eu gosto de usar muito aqui, genuína, né? E eu me incluo, né? Eu sou mulher, a gente tem um pilar de gênero aqui, é também aculturar as nossas lideranças no sentido do dia a dia,
da diversidade. Quando eu falo do dia a dia da diversidade, é o que eu falei aqui, é ter a percepção, muitas vezes, né, que a mulher, vou dar o exemplo do pilar de gênero, mas tem vários outros, tem o geracional, né, tem o social, tem o de raça. Os nossos, e aí aqui faço um olhar dos nossos sócios e diretores com relação a aculturamento, né? As pessoas são letradas sobre diversidade racial, por exemplo. Eu sou hoje mentora de um profissional, de um assistente da nossa área tributária, né? No pilar de raça. Eu passei por um treinamento ao longo de 3 semanas, né? Sobre todo o histórico no nosso país, né? E também agora questões práticas. Então, como é que eu vou ser mentora de algo que eu não conheço? Não faz sentido, né, pessoal? Então, assim, e o que no final do dia a gente tem como olhar desses programas? É prover um dia a dia do profissional com acolhimento, né? Quanto isso gera e por que no final do dia a gente acredita que é o bem-estar das pessoas e resultados de trabalho, de qualidade mais sustentáveis, né? Nós temos tido, inclusive, feedbacks de clientes, muitas vezes a pessoa que vem de uma situação social, por exemplo, mais vulnerável, ela tem muitas vezes uma capacidade de jogo de cintura, de dinâmica, de conciliar diferentes demandas, né? Ou até curvas de maturidade, liderança de pessoas, mais nada, porque ela já veio de um ambiente muitas vezes familiar, né, mais desafiador, né? Então, assim, e a soma, assim como às vezes um profissional que vem de uma condição social mais estruturada, ele, claro, ele teve acesso a uma universidade diferenciada, né? Estudou fora. Como é que esses perfis e diferentes backgrounds se complementam? Quando a gente consegue fazer isso funcionar, a questão que a Lu trouxe, né, do ambiente, da qualidade do ambiente de trabalho, pessoal, é muito legal perceber, né? Então, assim, a gente conseguir perceber isso. Outro dia, ontem, eu vinha conversando com um sócio meu sobre uma profissional nossa que ela começou na atuação secretariada dentro da PwC e agora ela está indo para um intercâmbio né, em Londres. Ela dizia assim para nós, ela é do Paraná, ela dizia assim para nós: gente, eu não falo nada de inglês. Como é que eu vou entrar nas nossas equipes? Passados-se 6 anos, né? Ela é uma gerente sênior. Ela está indo para Londres. Então, assim, é muito legal ver isso, né? Mas ela diz também, é porque eu tive um ambiente, né? E profissionais e colegas e do mesmo lado, eu digo, mas olha quantas pessoas tu desenvolveu sob a ótica de inteligência emocional, equilíbrio, né? Emocional, porque ela já vinha com aquela bagagem, né? Então, esses elementos, aí muito também na linha do que a Vivi trouxe, equipe é um tema bem, vamos dizer, até gratificante quando a gente vê esses cases assim se materializando, né? Então, vou deixar aqui que o objetivo não é matar ninguém de fome, né? Estamos chegando aí no final, né? Falando em bem-estar, todo mundo tem que almoçar, mas dividir um pouquinho no olhar prático algumas ações. Não, como é que é? O bate-papo foi fantástico. Eu acho que a gente aqui não surgiram perguntas, né? Então te deixou fluindo, né, Ana? Para não interromper as falas. Não sei se o pessoal não perguntou também por causa do horário, né? Então, de repente, foi estratégico. Mas essas conexões assim que fazem, né, com que a gente tenha vontade, né, de entrar no ambiente flow, continuar na profissão, crescer, ver essas etapas, né, que são tão importantes na carreira, né, enquanto a gente entra numa empresa de auditoria, entra na profissão, né, acho que escolhe ser contador, né, e tem outras profissões afins aí do ambiente, em que fazem com que a gente consiga fortalecer as diferenças e as habilidades de cada um, né? Identificar as nossas forças, eu acho o grande aprendizado aí, né? E se comunicar, se falar, né? Se abrir, né? Trazer as suas dores para que a gente juntos possa ajudar
a fortalecer a todos, né, dentro da empresa, dentro do segmento aí, né, da auditoria, em que ele é tão importante e a profissão precisa de pessoas, né, motivadas, né, identifique aquela pessoa que dentro da empresa é a tua força também, né, que te consegue ser um par teu de apoio, né, tem algumas empresas de auditoria que também tem o sombra, tem o que acolhe, que acompanha durante a carreira aí, então cada empresa cria uma estratégia, né, para que as pessoas consigam ter uma carreira, né, uma construção aí de uma profissão, né, para poder crescer e valorizar cada vez mais aí, né? Já que somos, né, uma profissão aí, né, social também, né, que a gente traz aí o olhar de certificação, né, dos números, dos dados contábeis das empresas de N portes, né? Nós temos clientes, companhias abertas, instituições financeiras, mercado regulados 1.000, né, empresas do exterior que precisam, né, do apoio das certificações nossas, empresas que estão buscando esse ambiente, né, de compliance, de regulação, que também a gente acolhe essa empresa que está em processo de aprendizado e a gente precisa identificar as motivações dela para a gente conseguir fazer o nosso trabalho da melhor maneira. Então, obrigado, gurias, Elisa, Luciane, né, falando em gauchês aí, né, as gurias, como as duas são daqui. Obrigada pelo pessoal que se manteve participando aí, né, ouvindo, não desistiram. Obrigada pela oportunidade, pelo Embracon aí. E fiquem atentos aí no mês de setembro, tem bastante coisa acontecendo. Né, as nossas bandeiras aí estão, né, fortalecendo o ambiente, ESG, digital, inclusão, né, o cuidado, o desenvolvimento profissional. Então, o Ibracon tem uma série de cursos que estão as trilhas justamente para formar esses profissionais, né? E tem trilhas por sócios para gerentes também, né, que precisam se atualizar e até esse olhar, né? Porque a questão, a gente não foi treinado, né, para ter um pouco esse olhar, a gente entrou no dia a dia trabalhando muito mais no técnico, né, que era muito mais cobrado, e hoje a gente precisa estar atento para acolher as pessoas e ouvi-las, né, trazer um pouco da humanidade, né, dentro do dia a dia, né, para a gente se fortalecer. Eu acho que essa é a palavra mais assim que eu posso estar dizendo. Aí a intenção foi trazer a discussão e o olhar para todos, né, para os colegas de profissão, né, aí estamos em empresas diferentes, mas todos escolhemos ser auditores, né, dentro de cada especialização, e a gente precisa se ajudar e ver os exemplos bons que estão acontecendo, né, tanto de tecnologia como de cuidado, para que a profissão possa ser fortalecida. Ana, palavra contigo aí para a gente encerrar. Passei 5 minutos aqui, mas eu acho que... Gurias, não sei se querem dizer alguma coisa, dá para dizer assim também, só para encerrar. Querem deixar algum recado, Luciane e Elisa? A gente já finaliza aqui. Mas... Do meu lado, só agradecer, um prazer aí. Estou vendo comentários aqui de alguns colegas de longa data. E um prazer, pessoal. E também eu me coloco à disposição sempre que quiserem trocar alguma ideia, né? Fazer essa troca é super valiosa. Assim. Da minha parte também, agradecer mais uma vez, agradecer a parceria com a Elisa aí também, né? Desse bem bolado que a gente fez aí para esse momento. E daqui a pouco, né, Ana, disponibilizar os nossos contatos, né? LinkedIn, enfim, a gente fica à disposição aí. Sim, não, até falando que houve muitas perguntas aqui de se o material ia ficar disponibilizado, né, quando que eu receber, e sim, o nosso material, esse material apresentado pela Luciane e pela Elisa vai ficar no nosso portal, juntamente com o vídeo do webinar, ele foi gravado, está sendo gravado, então, nos próximos dias vocês encontram esse material lá.
tá? Então, para finalizar aqui, muito obrigada, Vivi, Luciane, Elisa, parabéns por esse webinar tão necessário para todos, né? E eu acho que não tiveram perguntas porque todo mundo, assim como eu, ficou aqui fazendo reflexões, né, e conexões a respeito desse assunto tão importante e que precisa ser tratado com tamanha relevância. Vocês fizeram isso perfeitamente. Então, muito obrigada, gente, e a todos que nos acompanharam até aqui. A Sol já colocou, né, o link para a pesquisa de satisfação, então eu peço para que vocês preencham essa pesquisa, porque a gente quer sempre aprimorar cada vez mais os nossos eventos, os nossos webinários, tá? Então, uma ótima quinta-feira para vocês e até o próximo webinar, gente. Até mais. Obrigada, Tchau. pessoal. Tchau. Até o próximo. Tchau, pessoal. Pessoal. Tchau, tchau.